O que vou contar agora nunca deveria ter saído dos arquivos da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Alguém vazou gravações, relatórios e fotos do Presídio Estadual de Monte Raso, 04 de maio de 2017, e o que estava lá dentro muda tudo. O registro mostra a evacuação completa de uma unidade prisional depois que detentos, em alas diferentes, começaram a sussurrar a mesma música. O som atravessou concreto e aço, e ninguém consegue explicar por que parecia vir de dentro das paredes. Monte Raso ficava na periferia de uma cidade que respirava indústrias e poeira. O presídio foi erguido na década de 1970. Bloco de concreto amarelecido, corredores longos e baixos que absorviam a luz como se tivessem fome. Segundo relatos dos moradores e documentos do processo de ampliação, as celas nunca tiveram janelas que se abrissem de verdade. Havia apenas fendas estreitas onde entrava um pouco de céu cinzento nas manhãs chuvosas. O cheiro permanente era uma mistura de metal envelhecido, suor e umidade, com uma nota aguda de desinfetante que tentava mascarar algo mais antigo e mofado. À noite, o vento corria pelos dutos e trazia um gosto de ferro na boca. O diretor da casa, João Matos, tinha 52 anos e rosto talhado pelo tempo de serviço. O delegado responsável pelo caso, André Siqueira, vinha da capital para supervisionar a investigação. Havia agentes mais jovens, como Rafael, 28 anos, que era conhecido por manter a disciplina com mão firme. Entre os detentos havia nomes e histórias variadas. Mateus, 32 anos, condenado por roubo. Carlos, 28 anos, envolvido em briga. Um grupo de presos transferidos recentemente de outra unidade, 23 no total, descritos nos registros como com histórico de conflitos. De acordo com registros da época, tudo ali seguia uma rotina rígida. Contagens às 6 da manhã, refeições às 11, recontagem às 18 horas. Para quem trabalhava ali, era apenas mais um presídio entre tantos. Os primeiros sinais eram pequenos, quase ridículos. Uma noite, às 2h47 da madrugada, um agente fez ronda pela ala C e registrou no diário que ouviu um sussurro que lembrava canto, mas acreditou se tratar de um preso tentando provocar. Horas se passaram e nada mais aconteceu. Na manhã seguinte, um assistente social mencionou, quase de passagem, que alguém estava murmurando uma melodia baixa no pátio durante a hora do banho de sol. Em vídeos de segurança, é possível ver grupos de 3 ou 4 presos conversando, cabeças inclinadas, bocas que se movem como quem fala baixo. O supervisor João Matos anotou que poderia ser uma cantoria de conjunto, uma forma de resistência cultural ou um pedido de atenção. O segundo sinal veio com menos desculpas. Objetos mudaram de lugar. Um rádio comunitário, usado para a aula de alfabetização na ala B, foi encontrado no corredor, virado para o solo, apesar de ter sido guardado na sala de educação. Uma penca de marcas escuras apareceu nas paredes da ala D, como se alguém tivesse raspado superfície com as pontas dos dedos. E as gravações noturnas captaram uma coisa que não coincidiu com a visão. Vozes encamadas, como se dezenas de bocas sussurrassem ligeiramente fora de sincronia, criando uma única linha melódica que se repetia. Ainda assim, havia explicações possíveis. O psiquiatra que revisou os arquivos sugeriu histeria coletiva, pragas de insônia, efeitos de medicação. Os guardas reagiram como humanos reagiriam, com negação e racionalização. Alguém está fingindo, disse Rafael, batendo a mão na grade. Estão combinando um coro para perturbar a ordem. Outra agente, Maria, 50 anos, disse com voz trêmula. Parece coisa de filme. Em uma das filmagens internas, ouve-se um diálogo curto. O que eles estão cantando? Não sei. Não é nada que eu reconheça. Há no arquivo um momento de falso alívio. Um encarregado fez uma chamada geral, ordenou silêncio, e por 5 min ressaltou-se o silêncio absoluto, o tipo de silêncio que pressiona os tímpanos, e a rotina parecia voltar. Pareceu que a noite seria apenas mais uma noite. Então veio o terceiro sinal, impossível de ignorar. Às 3h18 da madrugada, as intercomunicações registraram vozes que não saíam de bocas humanas. Um microfone portátil deixado no corredor captou uma melodia sussurrada em uníssono, mas as câmeras apontavam para celas vazias nos 3 lados do corredor. O áudio mostra primeiro um fio, um arrastar, depois a frase musical se forma, lenta, hipnótica. Um detento da ala A, Mateus, foi encontrado acrescido de sangramento nas narinas, olhos fixos, sem conseguir emitir som, como se tivesse sido sugado por algum ar pesado. Ele murmurou uma palavra que ninguém entendeu, respirou uma vez e desmaiou. Quando os agentes foram até a cela, encontraram uma marca no concreto, um sulco em forma de meia-lua, úmido ao toque. O ruído dos rádios dos guardas pareceu sumir naquela faixa do arquivo, engolido pela melodia de baixo volume. A escalada foi rápida depois disso. Às vezes o horror se constrói em pequenas correntes que sincronicamente geram a inundação. Os sussurros começaram a atravessar as paredes para além das celas onde os detentos estavam. Nas câmeras,
Rostos dos presos ficavam imóveis, olhos vazios e as bocas moviam-se de forma mecanizada. Em uma gravação marcada pelo tempo, uma agente pergunta num rádio: "Quem está cantando na ala B?" A resposta foi um silêncio longo e, depois um sussurro respondendo fora do fone: "Não é nós." O tom documental do relatório oficial tentou manter a frieza, mas as anotações manuscritas de alguns guardas registram tremores nas mãos e um arrepio na pele como se fosse uma descarga pela coluna. Houve momentos em que a situação deu a impressão de controle. Algemas foram revistas, procedimentos de isolamento foram aplicados, médicos forenses deram medicação, mas cada tentativa parecia apenas deslocar a música que reaparecia nas horas mortas, nos despertadores, nos intercomunicadores, até mesmo nas transmissões de escaneamento médico juntando eletrocardiogramas que batiam em ritmo com a melodia. Uma enfermeira relatou uma sensação de náusea, como se tivesse ouvido a voz de alguém que já morreu falar dentro das costelas. Um preso em odontologia tocou a parede e disse que ouviu um burburinho por baixo do concreto. O pânico tomou o corpo de maneira cinematográfica. Na noite em que a ala D entrou em colapso, as luzes começaram a falhar. O corredor ficou manchado de sombras em formatos irregulares, luzes fluorescentes fritando como corais elétricos. Um dos registros mais perturbadores é uma sequência de imagens de circuito interno que mostra um homem se levantar sem parecer perceber que estava parado, caminhar até a porta de uma cela trancada e atravessar a parede como se esta fosse vapor. A câmera captou apenas uma ondulação no espaço quando seu corpo desapareceu. Em outro arquivo, o diretor Matos grita a ordem: "Tranca as portas! Fecha todo mundo!" A voz dele tremia. "Saiam agora?" respondeu uma voz de agente pelo rádio. As tentativas de contenção falharam. Havia quem caísse no chão vomitando saliva espumosa, quem rompesse as correntes emocionais e simplesmente andasse para o bloco central, olhos vidrados como se obedecessem a uma partitura inaudível. Um preso conseguiu abrir a cela e caminhou até a porta de saída sem reagir a ordens. Naquele momento, uma filmagem amadora feita por um visitante, que havia sido autorizado para um processo de reintegração, mostra algo ainda mais inquietante. Quando a câmera treme e foca o corredor, uma mancha pálida estende-se pela parede, como óleo que escorre na direção oposta da gravidade. A imagem ficou congelada nos relatórios por dias e peritos confirmaram que não houve manipulação. Houve violência. 2 guardas tentaram usar força letal para deter um homem que parecia dirigido pela melodia. Disparos foram feitos e o eco dos tiros reverberou pelos corredores como um contraponto brutal ao sussurro. O relatório descreve ferimentos, corre-corre, choro e uma contabilidade de danos físicos e psicológicos que a ficha oficial contornou como lesões em confronto. Mas as imagens e os áudios vazados mostram algo diferente. Depois dos disparos, a canção não cessou. Pelo contrário, parecia intensificar, como se os ruídos de choque alimentassem o tom. No ápice do desespero, o presídio foi declarado insalubre para permanência. A evacuação foi ordenada pela secretaria em conjunto com a polícia militar e equipes de emergência. Imagens guardadas mostram fileiras de presos sendo escoltadas para ônibus sob proclamações autoritárias e sob olhares cujo vazio mostrava que a evacuação não curava nada. Durante o processo, um fato singular virou o centro do mistério. Enquanto os últimos agentes percorriam as celas, uma gravação de uma câmera paramentada registrou a música ecoando em um corredor vazio. A engenharia forense tentou localizar o ponto de origem e encontrou apenas concreto, encanamento velho e um espaço de isolamento que, segundo Plantas, deveria ser completamente selado. Em fotos posteriores daquele corredor, há marcas na parede que lembram cordas antigas, como se alguém tivesse tentado segurar algo que escapou. Depois da evacuação, a versão oficial foi econômica. Laudos citavam problemas de ventilação, contaminação por gases oriundos de um vazamento em uma tubulação antiga e um episódio de histeria coletiva. O documento da secretaria concluiu que não há indícios de fenômeno sobrenatural e orientou procedimentos de manutenção e transferência de presos. Mas os arquivos vazados mostravam trechos que a nota oficial omitia. Gravações de áudio limpas onde a melodia continua mesmo depois de os equipamentos terem sido desligados. Fotos de marcas simétricas nas palmas de alguns prisioneiros. Um fragmento de papel encontrado na cela de um detento transferido onde havia anotações com letras que se repetiam como versos incompletos. Cerca de 3 semanas depois, uma equipe independente de jornalistas recebeu um pendrive com a gravação final. Nela, pela primeira vez, uma voz limpa e clara, não um sussurro, canta uma estrofe inteira em tom monótono. As palavras são antigas, parecem rimar com nomes que já morreram naquela unidade. Um dos investigadores, André Siqueira, guardou uma cópia e registrou. A sensação foi de que algo lembrou aqueles nomes por nós. Meses depois, a melodia reapareceu em comunidades de detentos em outras cidades,
gravada em celulares furtivos, sussurrada por mulheres em filas de visita e por trabalhadores noturnos em fábricas. Em uma gravação feita por acaso em uma rádio comunitária, a mesma sequência tonal tocou por baixo do noticiário e fez com que vários ouvintes ligassem para a emissora, descrevendo tontura e náusea. A secretaria negou qualquer correlação entre os episódios. O que ficou para trás foram vestígios que não se encaixavam. Uma foto de uma cela vazia com uma sombra humana sem contornos, um pedaço de papel com uma data que ainda está escrita por extenso, 04 de maio de 2017, e uma última gravação encontrada em um bolso de um colete deixado para trás por um agente que havia sido transferido, onde se ouve apenas uma voz distante, quase paternal, dizendo: "Eles voltam para cantar quem já foi esquecido." O relatório particular daquele agente foi categórico em poucas linhas rabiscadas. As vozes não vinham dos presos, vinham do lugar. Meses depois, quando os edifícios foram reabertos para avaliações, trabalhadores relataram ouvir a melodia em cantos cobertos de poeira. Um técnico que entrou para testar o sistema elétrico sofreu um colapso nervoso e descreveu o som de vozes fazendo um coral debaixo do piso. A secretária manteve o local fechado por tempo indeterminado. A empresa responsável pela manutenção reivindicou protocolos e laudos. A população local passou a evitar a estrada que levava ao presídio. A imprensa fez a cobertura que lhe cabia. Notas objetivas, entrevistas com especialistas, imagens de helicóptero mostrando o concreto gasto. Oficialmente, aquilo foi um episódio isolado e explicado. Na prática, restou um arquivo secreto, vazado por alguém que jurou anonimato. Mas o detalhe mais perturbador veio semanas depois, quando um pesquisador amador cibernético analisou a onda sonora com ferramentas simples e percebeu que o padrão da melodia correspondia a uma sequência de harmônicos impossível de ser produzida por vozes humanas sozinhas. Em termos leigos, partes da gravação pareciam cabos de timbres que sangravam de frequências baixas para agudas em uníssono, como se o concreto tivesse ressoado uma nota de base durante horas. E houve outra descoberta. Em fotografias antigas do complexo tiradas durante a construção, havia gravações de nomes dos trabalhadores escritos nos pilares com cal. Muitos daqueles nomes, segundo documentos trabalhistas, haviam morrido em acidentes décadas atrás. Alguns dos parentes foram entrevistados e disseram que, na noite do vazamento, ouviram alguém cantar em voz baixa coisas que pareciam nomes da família. O final deste registro não apaga a sensação de que algo foi deixado inacabado. A investigação oficial arquivou processos e distribuiu responsabilidades. Pessoas seguiram com suas vidas, carregando memórias e pesadelos. Mas os arquivos vazados permanecem, circulando em pastas e em discos rígidos, e a melodia segue reaparecendo, aqui e ali, às vezes num rádio que sai do ar, às vezes no burburinho de um refeitório, como se soubesse encontrar lugares onde vozes foram caladas. Há quem jure que, ainda hoje, em noites chuvosas, a estrada que leva ao presídio ecoa com um canto baixo se refletindo nos paralelepípedos molhados. E se algum dia você ouvir uma música sussurrada vindo de um lugar vazio, não responda em voz alta, não tente acompanhá-la. Apenas afaste-se, porque o que ela lembra não é uma canção de ninar, mas uma lista de nomes que alguém, ou algo, insiste em recontar.